Gente, eu quero trazer uma outra situação que está acontecendo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o vazamento de parte da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Janaína Camelo daqui a pouco vai conversar com a gente sobre isso. Mas o que a defesa está alegando, Alan Gani? Que nem ela sequer consegue ter acesso a tudo que está ao redor dessa delação de Mauro Cid e que haveria alguns vazamentos seletivos, digamos assim, que ganham repercussão na imprensa. Como é que você avalia essa questão? A defesa dizer que não tem acesso e, ao mesmo tempo, todos nós termos acesso por meio das notícias. Pois é, isso é algo bastante ruim, porque essa reclamação por parte da defesa, ela não ocorre apenas relacionada ao processo do Mauro Cid, mas também a outros processos, como o 8 de janeiro, e do Estado de Direito, né, a ampla defesa, ou seja, é o princípio da ampla defesa, ou seja, os advogados terem acesso aos autos. Então, isso é bastante ruim. E daí, quando tem esse tipo de vazamento seletivo tão criticado durante a Lava Jato, essa mesma turma que criticou estes vazamentos durante a Lava Jato agora se silenciam porque é conveniente, porque está ali do seu lado do espectro político ideológico. Inclusive, Fábio Piperno, as informações que saíram agora dessa parte da delação de Mauro Cid dão conta de que, segundo ele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro seriam as pessoas ligadas ao núcleo mais duro daqueles que buscavam, de alguma forma, um plano para impedir que o presidente da República assumisse o poder. Exatamente. Enfim, a religiosa Michele e o 03. Eu queria chamar a atenção, e eu concordo com o Gani com o fato de que esse tipo de vazamento, ele é perverso, ele atrapalha, ele, enfim, tem uma série de questões que a gente viu muito em evidência na época da Lava Jato. Aliás, o depoimento do Palocci na véspera da eleição que o diga. Mas o presidente Bolsonaro, e eu já citei isso aqui algumas vezes, logo após aquele evento do 7 de setembro de 2021, em que ele xingou, de filho, não sei o que e tal, o ministro Alexandre de Moraes, depois o Temer teve que fazer aquela carta pedindo desculpas e tal, o presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista para as páginas amarelas da Veja. Foi na semana seguinte. Quem tiver curiosidade, que puxe essa entrevista. E ele fala lá textualmente o seguinte: olha, eu nunca agi fora das quatro linhas, embora houvesse gente do meu entorno, próximo a mim, que queria que eu fizesse isso. Agora, o presidente Bolsonaro, ele jamais citou quem eram essas pessoas. Então, a gente pode imaginar qualquer coisa. Certamente, o tenente-coronel Mauro Cid era alguém bem informado a respeito disso. Fala, seu Zé Maria. Olha, nunca mais a relação de um ajudante de ordens será como antes, né? O ajudante de ordens é uma pessoa importantíssima na vida de um presidente. E o Cid, o coronel Cid, foi um ajudante de ordens tão importante que, às vezes, as pessoas procuravam ele na presidência porque ele resolvia. Aí você não precisava ir até o presidente da República para se ter uma ideia. Então, uma delação de uma pessoa, assim, tem uma possibilidade de explosão muito grande. O exercício do poder, ele é cercado de cuidados, porque ali na presidência da República se discute vários assuntos, várias possibilidades, né? E não significa que aplica todas, mas ali chegam propostas de todos os tipos, né? Essa é a realidade. Um depoimento assim, e nós sabemos aqui que a relação da ex-primeira-dama com o Cid não era boa. Não era uma relação boa, ela não gostava do jeito com que ele cercava o presidente, como as ideias dele interferiam no próprio governo e como ficava até superior a vontades do próprio governo, né? Para se ter uma ideia. Me diziam ministros que quando iam falar com o presidente Bolsonaro, primeiro falavam com o ajudante de ordem, Cid, para ver como é que estava o humor dele. E iam em grupo para evitar, quando faziam uma proposta, para evitar que o presidente demitisse um deles. Então, a gente vai, os 5 ministros militares, coloca a coisa na mesa e ele não poderá apontar um só como responsável. Então, era a estratégia ali no núcleo do poder do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A partir de agora, os ajudantes de ordens, eles têm ali uma história limitada, mas o CID era 24 horas ali na cola. Tanto é assim que quando o Supremo quebrou o sigilo telefônico do CID ainda no exercício, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro me disse, eles quebraram o meu sigilo telefônico, quebraram o sigilo telefônico de um presidente da República no exercício, porque eu converso com o CID o dia inteiro, de noite e de madrugada. Existem outros, mas a minha conversa é direta com ele. E ali estão os segredos de Estado e tal, me disse o presidente. Então, é uma delação forte, mas olha, não devemos nos esquecer de que delação premiada tem defeitos graves, todas elas. Cabe ali a investigação separar uma coisa da outra. Eu quero até trazer mais informações aqui com a Janaína Camelo, Segre, antes de passar a palavra a você, ela vai incrementar o nosso debate. Pode falar, Jana. Pois é, Evandro, como você disse, né, a defesa aí de Jair Bolsonaro chamou aí de vazamento seletivo esse trecho do depoimento que foi vazado, o depoimento de Mauro Cid, disse que esse depoimento dele faz parte de uma investigação que a defesa chamou de semi-secreta. E a defesa disse também, reclamou que enquanto isso, lhes é sonegado o direito a acesso legal, né, ao depoimento integral de Mauro Cid, que esse sigilo acaba sendo, segundo a defesa, dado somente apenas aos investigados. Isso acaba prejudicando aí que eles tenham uma ampla defesa. Então, esse depoimento de Mauro Cid foi vazado ontem, é um depoimento que ele deu ali no início ainda das investigações, ele deu em agosto do ano passado, a gente sabe que depois disso ele deu vários outros depoimentos à Polícia Federal, mudou algumas vezes de versão, incluiu mais algumas informações, mas nesse depoimento específico que veio a público, ele diz que Bolsonaro trabalhava com duas hipóteses caso ele fosse derrotado nas eleições, né? Ele conta ali as divergências entre os auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro, os mais próximos auxiliares, em relação a qual seria a estratégia que Jair Bolsonaro deveria adotar se ele fosse derrotado nas eleições. Então, Bolsonaro, com relação a isso, ele trabalhava com essas duas hipóteses, que uma era apontar fraude nas eleições e a outra era tentar convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. E quem sugeria, defendia essas duas opções era o grupo mais radical desses auxiliares. E isso segundo Mauro Cid. E aí ele dividia esse grupo radical em dois grupos. Um que era os radical, que defendia apontar aí essa fraude nas urnas eletrônicas, que seria no caso de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde, passou o último ano de Jair Bolsonaro, Pazuello passou aqui no Palácio do Planalto, num gabinete ao lado de Jair Bolsonaro, né, que trabalhando na cozinha no Palácio do Planalto, e o outro grupo, que era o grupo mais radical, segundo esse depoimento de Mauro Cid, era composto por esse grupo que defendia aí que as Forças Armadas, que defendia esse braço armado, né? Num caso de golpe de Estado, e quem defendia essa sugestão era a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Ele também fala sobre os nomes, ele também cita os nomes de Onyx Lorenzoni, que foi ministro também do governo de Jair Bolsonaro, e também de Felipe Martins, que era o assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Janaína? Ô, Gustavo Segre, eu até vi que a primeira-dama ironizou, né, a informação que teria vazado sobre a maneira como ela atuava nesse núcleo mais duro de preparação aí de um possível golpe de Estado aqui no país, colocando como se ela estivesse rindo de uma situação como essa, né, do possível envolvimento dela naquilo. Como é que você avalia tanto a situação, a informação que vaza nesse momento, quanto o fato de a defesa dizer que ela mesma não tem acesso a tudo que seria necessário? Isso é grave porque se assim for, se a defesa não tem acesso às informações que a imprensa está tendo, isso fere o direito da defesa, o amplo direito da defesa, do contraditório. A pessoa que está defendendo, qualquer pessoa investigada, não tem acesso ao que a imprensa tem. Eu acho que seria interessante poder determinar como esse material chegou à imprensa, porque, obviamente, ou o juiz libera, ou alguém que tem acesso a essa informação liberou. E se liberou em troca de quê? Liberou em troca de uma questão apenas de valores, ideológica ou de dinheiro? Se for dinheiro, está sendo e cometendo delito. Então, me parece que a Justiça, a Polícia Federal, que investiga tantas coisas com tanta seriedade, deveria também investigar isso.